Você sabe o que é acordar com o coração acelerado, sentindo que o peso do mundo está sobre seus ombros? A ansiedade tem roubado sua paz e você não sabe mais onde encontrar descanso. Hoje vamos descobrir juntos o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Quantos de vocês, neste exato momento, carregam um fardo pesado no coração? Quantos têm dormido mal preocupados com o amanhã, angustiados com situações que ainda nem aconteceram? Eu compreendo essa dor. Compreendo porque a palavra de Deus compreende. E é justamente por isso que estou aqui hoje, para compartilhar com vocês verdades eternas que podem transformar essa realidade de angústia em uma jornada de paz e confiança. A ansiedade, meus queridos, não é um problema novo. Não surgiu com a correria dos dias modernos, com as contas que se acumulam ou com as incertezas do nosso tempo. Desde os tempos antigos, homens e mulheres de fé enfrentaram esse mesmo gigante. E sabe o que eles fizeram? Buscaram refúgio nas promessas do Deus Altíssimo. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que tanto amava as almas, costumava dizer que a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Olhem para as Escrituras comigo. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, encontramos uma palavra que deve estar gravada em nossos corações como fogo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Que convite precioso! Vocês percebem o que Deus está dizendo aqui? Ele não está dizendo que não teremos problemas, não está prometendo que a vida será fácil ou que nunca enfrentaremos dificuldades, mas está dizendo algo muito mais poderoso, que no meio de tudo podemos ter paz. Uma paz que o mundo não compreende, que a lógica humana não alcança, que as circunstâncias não conseguem roubar. Eu sei que muitos de vocês estão cansados de ouvir conselhos vazios, cansados de frases feitas que não trazem alívio real. Mas o que vou compartilhar hoje não são palavras humanas, são verdades bíblicas, testadas ao longo de gerações, que transformaram a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. São princípios que, quando aplicados com fé genuína, têm o poder de quebrar as correntes da ansiedade e trazer liberdade verdadeira. Spurgeon pregava com convicção que nossa maior batalha não é contra as circunstâncias externas, mas contra a incredulidade que habita em nossos corações. Quantas vezes permitimos que o medo fale mais alto do que a fé? Quantas vezes damos ouvidos às nossas preocupações, em vez de darmos ouvidos às promessas de Deus? A primeira coisa que precisamos entender é que Deus não nos chama para uma vida de ansiedade. Isso não faz parte do seu plano para nós. Jesus mesmo disse em Mateus 6, versículo 25, "Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida." Não é uma sugestão, meus queridos. É uma ordem amorosa de um pai que conhece o que é melhor para seus filhos. Ele sabe que a ansiedade corrói nossa alma, destrói nossa saúde e rouba nossa alegria. Mas como podemos obedecer a esse mandamento quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Como podemos não nos preocupar quando as contas vencem, quando a saúde falha, quando os relacionamentos estão quebrados? A resposta está nas 10 coisas que vamos explorar juntos. 10 buscas bíblicas que funcionam como âncoras para nossa alma, mantendo-nos firmes, mesmo quando as tempestades rugem. Se você está me assistindo agora e sente que a ansiedade tem dominado sua vida, quero que saiba de algo importante. Você não está sozinho. Deus vê cada lágrima que você derramou. Ele ouve cada suspiro angustiado. E mais do que isso, Ele tem respostas para você. Respostas que não são superficiais, mas profundas. Respostas que não são temporárias, mas eternas. Então eu convido você a se inscrever neste canal agora mesmo. Clique naquele botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Porque aqui não compartilhamos apenas palavras bonitas, mas verdades que libertam, que curam, que restauram. E para aqueles que desejam aprofundar ainda mais sua caminhada com Deus, preparamos um presente especial. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Este material foi criado com muito carinho para ajudar você a reconectar-se com o Pai Celestial de uma forma prática e transformadora.
Não é apenas mais um livro digital. É um guia que tem mudado vidas. Agora vamos mergulhar juntos nessas 10 coisas que uma pessoa ansiosa deve buscar. Prepare seu coração, abra sua mente e permita que o Espírito Santo fale com você através destas palavras. Porque eu creio que ao final desta mensagem, você não será mais a mesma pessoa. A ansiedade não terá mais o mesmo poder sobre você. E a paz de Deus começará a reinar em seu coração de uma forma que você talvez nunca experimentou antes. A primeira coisa que uma pessoa ansiosa deve buscar é a presença de Deus. Não estou falando de uma religiosidade vazia, de rituais mecânicos ou de orações decoradas. Estou falando de um encontro verdadeiro, profundo, transformador com o Criador do universo. Quando Moisés estava atormentado pela responsabilidade de liderar um povo inteiro pelo deserto, o que ele pediu a Deus? Em Êxodo 33, versículo 15, ele clamou: "Se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar." Moisés sabia que sem a presença de Deus nada faria sentido. Vocês entendem o que isso significa? Moisés poderia ter pedido estratégias, recursos, exércitos, sabedoria para governar. Mas ele pediu presença, porque ele havia aprendido algo fundamental. Na presença de Deus, a ansiedade não consegue permanecer. É como tentar manter escuridão em um quarto quando acendemos a luz. A luz expulsa naturalmente as trevas. Da mesma forma, a presença de Deus expulsa naturalmente a ansiedade. Mas como buscamos essa presença? Não é algo complicado, meus queridos. Começa com momentos simples de quietude diante do Senhor. Desligue o telefone. Afaste-se das distrações e apenas esteja com Ele. Fale com Deus como você falaria com um pai amoroso. Derrame seu coração, suas angústias, seus medos. O Salmo 62, versículo 8 nos convida: "Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio." A segunda busca essencial é pela palavra de Deus. Não existe arma mais poderosa contra a ansiedade do que a verdade eterna das Escrituras. Quando nossa mente está cheia de preocupações, precisamos enchê-la com as promessas de Deus. Jesus enfrentou as tentações do diabo no deserto usando a palavra. A cada investida do inimigo, ele respondia: "Está escrito." E nós também precisamos fazer isso com nossos pensamentos ansiosos. Quantas promessas existem na Bíblia? Milhares, e cada uma delas foi escrita para nos fortalecer, para nos dar esperança, para nos lembrar de quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer. Quando você acorda no meio da noite com o coração acelerado, não pegue o celular para rolar notícias que só aumentarão sua angústia. Pegue a palavra de Deus, leia os salmos, medite nas promessas, deixe que a verdade penetre fundo em sua alma. Em Josué 1, versículo 9, encontramos uma ordem e uma promessa ao mesmo tempo. "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Deus não estava dizendo a Josué que ele não enfrentaria batalhas. Estava dizendo que não precisava ter medo, porque não estaria sozinho. E essa mesma promessa é para você hoje. A terceira coisa que devemos buscar é a oração constante. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17: "Orai sem cessar." Isso não significa que precisamos ficar 24 horas de joelhos, mas que devemos manter uma conexão contínua com Deus. A oração é como a respiração espiritual. Assim como nosso corpo precisa de oxigênio constantemente, nossa alma precisa dessa comunhão constante com o Pai. Quando você sente a ansiedade começando a subir como uma onda, ore imediatamente. Não espere ela crescer. Não deixe os pensamentos tomarem conta. Releve seu coração a Deus naquele exato momento. Pode ser uma oração curta, simples, mas sincera. "Senhor, preciso de Ti agora. Acalma meu coração." Deus ouve. Ele sempre ouve. E Ele responde trazendo aquela paz que excede todo o entendimento. Muitas pessoas tratam a oração como último recurso. Tentam resolver tudo sozinhas. E quando nada funciona, finalmente oram. Mas Deus nos convida a fazer o oposto. Ele quer ser nosso primeiro recurso, não o último. Imagine um filho que só procura o pai quando está desesperado. Que tipo de relacionamento é esse? Deus deseja intimidade conosco, conversa diária, comunhão constante.
A quarta busca é pelo louvor e pela gratidão. Isso pode parecer estranho para quem está ansioso. Como louvar quando estamos angustiados? Como agradecer quando tudo parece dar errado? Mas aqui está um segredo poderoso. O louvor muda nossa perspectiva. Quando começamos a exaltar quem Deus é, quando lembramos de suas obras, quando agradecemos mesmo nas dificuldades, algo sobrenatural acontece em nosso interior. O Salmo 103 nos ensina: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Quando estamos ansiosos, tendemos a esquecer tudo de bom que Deus já fez. Nossa mente fica fixada no problema presente e esquecemos das incontáveis vezes que Ele nos socorreu no passado. O louvor e a gratidão nos trazem de volta à realidade completa, não apenas a parte sombria dela. Faça um exercício comigo agora. Mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, pense em 3 coisas pelas quais pode agradecer a Deus hoje. Pode ser algo simples como o ar que você respira, a família que você tem, o teto sobre sua cabeça. Quando começamos a contar nossas bênçãos, percebemos que são muito mais numerosas do que nossos problemas. Que essa mudança de foco é libertadora. A ansiedade nos faz enxergar apenas o que está faltando, apenas o que pode dar errado, apenas os perigos à espreita. Mas a gratidão abre nossos olhos para tudo que já temos, para tudo que está dando certo, para todas as vezes que Deus nos guardou. É como se 2 pessoas olhassem para a mesma situação. Uma vê apenas dificuldades, a outra vê oportunidades de crescimento e testemunhos de fidelidade divina. Em Filipenses 4, versículo 6, que já mencionamos, Paulo não apenas nos diz para não ficarmos ansiosos, ele nos dá o antídoto: apresentar nossas petições a Deus com ações de graças. Não é apenas orar, mas orar agradecendo. Isso demonstra fé. Demonstra que confiamos que Deus ouvirá e responderá. Demonstra que reconhecemos que Ele já tem feito tanto por nós que podemos confiar no futuro. A quinta coisa que uma pessoa ansiosa deve buscar é a comunhão com outros irmãos na fé. Deus não nos criou para caminhar sozinhos. Ele nos colocou em uma família espiritual justamente porque sabia que precisaríamos uns dos outros. Quando carregamos nossos fardos em silêncio, quando escondemos nossas lutas atrás de sorrisos falsos, a ansiedade encontra terreno fértil para crescer. Mas quando nos abrimos com irmãos de confiança, quando compartilhamos nossas aflições, algo maravilhoso acontece. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10 nos ensina: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Vocês já passaram por um momento difícil e tiveram alguém ao seu lado? Alguém que orou com você, que chorou com você, que simplesmente esteve presente? Isso não é coincidência. É o design de Deus para nós. Muitas vezes a ansiedade nos isola. Ela sussurra mentiras dizendo que ninguém vai entender, que vão nos julgar, que é melhor guardar tudo para nós mesmos. Mas isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele sabe que quando estamos isolados, somos mais vulneráveis. Por isso, buscar comunhão não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. É reconhecer que precisamos do corpo de Cristo funcionando em unidade. Gálatas 6, versículo 2 nos ordena: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que quando você compartilha sua ansiedade com um irmão ou irmã de fé, você está permitindo que eles cumpram o propósito de Deus. Você está dando a eles a oportunidade de serem instrumentos de consolo e encorajamento. E quando eles compartilham com você, você faz o mesmo por eles. A sexta busca essencial é pela renovação da mente. Paulo escreve em Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ansiedade muitas vezes é resultado de padrões de pensamento errados que desenvolvemos ao longo da vida. Pensamentos catastróficos, pessimismo constante, foco no pior cenário possível. Esses padrões não se quebram da noite para o dia, mas podem ser transformados pela palavra de Deus. Quantas vezes você já se pegou criando cenários terríveis em sua mente, imaginando desgraças que nunca aconteceram, antecipando problemas que talvez nem existam? Isso é a ansiedade fazendo seu trabalho sujo. Mas podemos aprender a capturar esses pensamentos. 2 Coríntios 10, versículo 5,
nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é guerra espiritual, meus queridos. Uma batalha que acontece em nossa mente todos os dias. Quando um pensamento ansioso aparecer, não o deixe se estabelecer. Confronte-o com a verdade da palavra de Deus. Se o pensamento diz tudo vai dar errado, responda com Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o pensamento diz Deus me abandonou, responda com Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa é a renovação da mente em ação. Isso exige disciplina, eu não vou mentir para vocês. No começo, parecerá que os pensamentos ansiosos são mais fortes. Mas à medida que você pratica, à medida que enche sua mente com a verdade de Deus, esses pensamentos começam a perder força. É como fortalecer um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. E chega um momento em que sua primeira reação não será a ansiedade, mas a fé. A sétima coisa que devemos buscar é o descanso no senhorio de Cristo. Isso significa entregar o controle. A ansiedade nasce muitas vezes da ilusão de que precisamos controlar tudo, que se não estivermos vigilantes 24 horas, tudo desmoronará. Mas essa é uma mentira cruel. Nós não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem em nossa vida. E sabe de uma coisa? Não precisamos ter, porque há alguém no controle que é infinitamente mais capaz do que nós. Jesus faz um convite maravilhoso em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa preciosa! Jesus não está nos chamando para mais trabalho, mais esforço, mais luta. Ele está nos chamando para o descanso. Mas como descansamos quando há tantas preocupações? Descansamos reconhecendo que Jesus é Senhor. Não apenas Salvador, mas Senhor. Isso significa que Ele governa, Ele reina, Ele está no comando. Nossa responsabilidade é obedecer, confiar e descansar. A responsabilidade pelos resultados é dele. 1 Pedro 5, versículo 7 nos diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele se importa, ele cuida, ele sabe o que fazer. Imagine uma criança pequena no colo do pai durante uma tempestade. A criança não entende a meteorologia, não sabe como a casa foi construída para resistir ao vento, não tem conhecimento sobre segurança. Mas ela está em paz porque confia no Pai. Ela descansa nos braços dele. Esse é o tipo de confiança que Deus quer que tenhamos. Não precisamos entender todos os detalhes, apenas precisamos conhecer o Pai. A oitava busca é pela obediência prática aos mandamentos de Deus. Isso pode parecer contraditório quando falamos de ansiedade, mas há uma conexão profunda. Quando vivemos em desobediência, abrimos portas para a ansiedade. A culpa não resolvida, o pecado escondido, o afastamento de Deus, tudo isso alimenta a inquietação interior. Mas quando andamos nos caminhos do Senhor, há paz. Isaías 48, versículo 18 declara: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, como um... Não estou dizendo que a obediência nos torna perfeitos, ou que nunca enfrentaremos dificuldades. Mas estou dizendo que há uma paz que vem de saber que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando fazemos o que é certo, mesmo que seja difícil, nossa consciência fica tranquila. Não carregamos o peso adicional da culpa e do remorso. Muitas vezes, procuramos paz em todos os lugares errados. Tentamos controlar circunstâncias, manipular pessoas, acumular segurança material, mas a verdadeira paz vem de estarmos em harmonia com nosso Criador. Quando sua vontade se torna nossa vontade, quando seus caminhos se tornam nossos caminhos, descobrimos um lugar de descanso que as tempestades da vida não podem tocar. A nona coisa que uma pessoa ansiosa deve buscar é a esperança eterna. Meus queridos, uma das maiores fontes de ansiedade é quando colocamos toda a nossa esperança nesta vida temporária. Quando achamos que esta vida é tudo o que existe,
Cada problema se torna gigantesco. Cada perda se torna insuportável. Cada dificuldade se torna o fim do mundo. Mas quando entendemos que somos peregrinos aqui, que nossa verdadeira cidadania está nos céus, tudo muda de perspectiva. Paulo escreve em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vocês conseguem imaginar Paulo chamando suas tribulações de leves e momentâneas? Esse homem foi açoitado, apedrejado, naufragou, passou fome, foi perseguido. Mas ele tinha a perspectiva eterna. Quando seus olhos estão fixos na eternidade, os problemas desta vida não desaparecem, mas ganham um novo significado. Eles se tornam ferramentas de refinamento, oportunidades de crescimento, momentos onde nossa fé é testada e fortalecida. Você começa a entender que Deus está trabalhando algo muito maior do que você pode ver agora. Romanos 8, 18 nos assegura: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pense nisso por um momento. Se você soubesse com absoluta certeza que daqui a pouco estará na presença de Deus, em um lugar onde não há mais dor, nem lágrimas, nem ansiedade, nem morte, como isso mudaria a forma como você enfrenta os problemas de hoje? A esperança eterna não nos torna indiferentes ao sofrimento presente, mas nos dá força para atravessá-lo. Nos dá um porquê para continuar quando tudo parece perdido. E, finalmente, a 10ª coisa que uma pessoa ansiosa deve buscar é o testemunho da fidelidade de Deus. Isso significa olhar para trás e lembrar de todas as vezes que Deus foi fiel. Quantas tempestades você já atravessou? Quantas montanhas já escalou? Quantas vezes pensou que não ia conseguir, mas Deus abriu um caminho? Cada uma dessas experiências é um testemunho vivo de que Deus é fiel e continuará sendo. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel levantasse monumentos de pedra para marcar os lugares onde ele havia feito milagres. Sabe por quê? Para que as gerações futuras perguntassem o significado daquelas pedras e os pais pudessem contar as maravilhas de Deus. Era uma forma de manter viva a memória da fidelidade divina. Nós também precisamos fazer isso em nossos corações. Precisamos construir monumentos de gratidão, lembretes constantes de que Deus nunca falhou conosco. Quando a ansiedade vier e sussurrar que desta vez você não vai conseguir, que desta vez é diferente, que desta vez Deus não vai aparecer, você pode responder com seu próprio testemunho. Pode dizer: mas Ele me socorreu quando perdi meu emprego. Ele me sustentou quando adoeci. Ele restaurou meu casamento quando parecia impossível. Ele proveu quando não havia saída. Cada testemunho é uma arma contra a ansiedade. O Salmo 105, versículo 5 nos instrui: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Lembrar não é viver no passado. Lembrar é usar a fidelidade passada de Deus como fundamento para confiar nele no presente e no futuro. É reconhecer um padrão de amor, cuidado e provisão que se estende por toda a nossa vida. Façam este exercício comigo. Peguem um papel e uma caneta, ou abram as notas do celular e escrevam pelo menos 5 momentos em que Deus foi fiel a vocês. Podem ser coisas grandes ou pequenas. Uma oração respondida, uma provisão inesperada, uma proteção que nem souberam que aconteceu até depois. Escrevam e guardem essa lista. E quando a ansiedade vier, quando o medo bater à porta, leiam essa lista. Deixem que ela fortaleça sua fé. Essas 10 coisas que compartilhamos hoje não são fórmulas mágicas. Não estou prometendo que se você fizer isso, nunca mais sentirá ansiedade. O que estou dizendo é que quando você busca essas coisas de forma sincera e consistente, você constrói uma fundação espiritual sólida. Você desenvolve músculos de fé que podem sustentar o peso das preocupações. Você cria hábitos santos que redirecionam sua mente e seu coração para Deus.
A presença de Deus, a palavra, a oração constante, o louvor e gratidão, a comunhão com os irmãos, a renovação da mente, o descanso no senhorio de Cristo, a obediência prática, a esperança eterna e o testemunho da fidelidade de Deus. Essas são as âncoras que mantêm sua alma firme quando as ondas da ansiedade tentam te arrastar. São os pilares que sustentam seu templo interior quando os ventos da preocupação sopram forte. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Buscar essas coisas exige intencionalidade. Não acontecerá por acidente. Você precisará fazer escolhas diárias, às vezes, escolhas difíceis. Escolher passar tempo com Deus em vez de rolar as redes sociais infinitamente. Escolher meditar na palavra em vez de alimentar sua mente com notícias alarmantes. Escolher louvar mesmo quando não sentir vontade. Escolher confiar quando tudo em você gritar para se preocupar. Mas eu lhe garanto, com base na palavra de Deus e no testemunho de incontáveis santos ao longo da história, que vale a pena. Vale cada esforço, cada disciplina, cada ato de fé. Porque do outro lado dessa jornada está uma vida de paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. Uma vida onde a ansiedade não governa mais, onde o medo não dita mais as regras, onde você finalmente experimenta a liberdade que Cristo conquistou para você na cruz. Jesus morreu não apenas para perdoar seus pecados, mas para libertar você de toda a escravidão, incluindo a escravidão da ansiedade. Ele ressuscitou para que você pudesse viver em novidade de vida, em plenitude, em paz. E hoje, Ele estende a mão para você e repete aquele convite antigo, mas sempre atual. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não rejeite esse convite, meu irmão, minha irmã. Não continue carregando sozinho um fardo que você nunca foi chamado a carregar. Venha a Jesus. Busque essas 10 coisas que compartilhamos. Aplique-as em sua vida com fé e perseverança. E observe Deus transformar sua ansiedade em confiança, seu medo em fé, sua agitação em paz. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada. Eu quero agradecer de coração por cada um de vocês que dedicou seu tempo para ouvir esta palavra. Sei que seu tempo é precioso. E o fato de você ter permanecido até aqui mostra que Deus está trabalhando em seu coração. Se esta mensagem tocou sua vida, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, eu convido você a se inscrever no canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que edificam sua fé e fortalecem sua caminhada com Deus. Deixe também seu like neste vídeo e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você sobre a ansiedade. Seu testemunho pode encorajar alguém que está passando pela mesma luta. E para quem deseja ir mais fundo em sua intimidade com o Pai, não deixe de buscar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais a compartilhar com você. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém.